Um pneu pode levar até 4.000 anos para se decompor, tornando-se uma das formas mais notórias de desperdício no planeta. Tão tóxico que foi rejeitado em quase todos os lugares. Hoje, no entanto, esse mesmo desperdício está sendo ativamente procurado por engenheiros e tratado como o ouro negro da modernidade na construção de estradas. Neste vídeo, acompanhamos o renascimento completo e notável de um único pneu, desde o momento em que é descartado por meio de processos de britagem e peneiramento de precisão que o transformam em grânulos de borracha ultrafinos, e finalmente a sua fusão com betume quente para criar um pavimento com durabilidade excepcional, desbloqueando um ciclo de vida completamente novo para um material outrora considerado inútil. Se você quiser descobrir a jornada completa por trás da transformação de pneus velhos, continue com a fábrica industrial. Porque esta história mudará a forma como você os vê para sempre. Todos os anos, o mundo descarta mais de 1,5 bilhão de pneus. Uma figura tão vasta que, vista de cima, muitos locais de armazenamento se assemelham a oceanos escuros estendendo-se até o horizonte. Deixados no meio ambiente, os pneus praticamente não se decompõem e liberam continuamente produtos químicos nocivos, transformando partes dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio em alguns dos mais graves pontos críticos de poluição no planeta. No entanto, esse enorme volume de resíduos desencadeou uma virada inesperada. Asfalto emborrachado, uma indústria multibilionária. Apenas 1 quilômetro de estrada pode reutilizar até 10.000 pneus, ao mesmo tempo que torna a superfície mais durável, mais resistente a rachaduras e reduz o ruído do tráfego em cerca de 6 decibéis. De um símbolo de poluição, os pneus estão surgindo como um dos setores mais promissores de materiais de construção sustentáveis do século XXI. A cada dia, milhares de pneus de veículos chegam ao fim de sua vida útil em postos de manutenção, pátios de coleta de sucata e centros de substituição de pneus. A maioria já ultrapassou os limites de segurança para desgaste da banda de rodagem, elasticidade e capacidade de carga. Quando deixado no ambiente natural, um único pneu pode durar décadas com pouca decomposição, enquanto lixiviava lentamente compostos orgânicos e metais pesados, tornando-se uma fonte de contaminação do solo e águas subterrâneas. Em muitos países, um pneu gasto vale apenas alguns centavos como sucata, mas da perspectiva da indústria de reciclagem, representa minério urbano. Dentro de cada pneu reside uma mistura de borracha natural, aço de reforço de borracha sintética, fibras têxteis e aditivos químicos, materiais que podem ser recuperados com valor econômico significativo quando processado corretamente. O processo de coleta é organizado ao longo de rotas fixas. Caminhões especializados coletam pneus de vários locais para atingir volumes de transporte ideais. Essa abordagem reduz custos logísticos e impede que os pneus sejam armazenados ao ar livre, onde podem reter água da chuva e se tornarem focos de proliferação de insetos portadores de doenças. O processo de reciclagem começa com o manuseio do reforço de aço embutido dentro do pneu. Este componente é o que permite que o pneu trave firmemente no aro da roda ao viajar em alta velocidade, mas em uma fila de reciclagem, esse mesmo anel de aço se torna o maior obstáculo se não for removido primeiro. Pode lascar as lâminas de corte, eixos de transmissão de encaixe e paralisar todo o sistema de trituração. Na primeira etapa, os trabalhadores alimentam o pneu em um equipamento especializado, máquina de remoção de contas interna. Um sistema de gancho hidráulico capaz de gerar uma enorme força de tração penetra profundamente no talão do pneu e usa força bruta, resistência mecânica para extrair todo o núcleo de aço em apenas algumas dezenas de segundos. Como você pode ver, a força é muito intensa, que até mesmo o grosso da carcaça de borracha do pneu é violentamente torcida e deformou-se durante o processo. Em média, cada pneu de caminhão pesado assim produz cerca de 2 kg de aço carbono de alta qualidade. Uma vez separados, os fios de aço são recolhidos manualmente pelos trabalhadores, comprimidos em pacotes compactos e depois transportados diretamente para usinas metalúrgicas, onde eles iniciam um ciclo de vida completamente novo. Enquanto isso, a carcaça restante do pneu agora é muito mais flexível,
e pronto para entrar na próxima etapa de trituração grossa. Antes do processamento mecânico, os pneus passam por lavagem de alta pressão, que remove lama, resíduos de óleo e cascalho da superfície, protegendo as lâminas de corte do desgaste prematuro. Isso desempenha um papel decisivo na manutenção da estabilidade da linha de produção. Na fase primária de trituração, pneus inteiros são inseridos em máquinas de corte de alto torque, onde lâminas de aço liga giram lentamente corte-os em pedaços grosseiros de vários centímetros. Este método minimiza a geração de calor, impedindo que a borracha amoleça ou grude nas lâminas. Os pedaços triturados passam para uma segunda moagem, onde o tamanho é reduzido e o reforço de aço é fraturado e separado da borracha. Sistemas magnéticos recuperam o aço do fluxo de materiais, transformando esse reforço em fluxo de metal reciclável. O produto final é borracha granulada com tamanho controlado, pronto para classificação ou reutilização. Nesta fase, o pneu perdeu sua forma original e se torna matéria-prima para aplicações na construção civil, transporte e manufatura industrial. No final da linha, todo o material passa por sistema de triagem. As partículas que atingem o tamanho necessário avançam, enquanto os pedaços maiores retornam ao moedor. Dentre esses resultados, a fração de 0,5 a 2 milímetros é especialmente importante. Esse é o tamanho exato usado para produzir asfalto emborrachado. Após trituração e peneiramento, borracha granulada proveniente de resíduos, os pneus ainda retêm umidade residual, pó fino e traços de impurezas incorporados em sua estrutura. Esses fatores interferem na forma como a borracha interage com o betume quente, impedindo que a mistura forme a ligação, força e estabilidade necessário para pavimentos de alto desempenho. Por essa razão, antes que possa ser misturado ao asfalto, migalha. A borracha deve passar por um processo específico de secagem e aquecimento, estágio para atingir a condição ideal para a mistura. Dentro da planta, os grânulos de borracha são alimentados em um tambor de secagem rotativo, um grande cilindro de aço posicionado com uma ligeira inclinação e mantida em rotação constante. Ar quente, normalmente gerado por queimadores abastecido com gás natural ou óleo combustível, é introduzido no tambor em temperaturas que variam de 200 até 260 graus Fahrenheit. Enquanto o material cai lá dentro, a umidade é gradualmente eliminada, enquanto a superfície de cada partícula de borracha seca e mais quimicamente ativos, pronto para interagir com o betume quente na próxima etapa. Em linhas de produção modernas, esse processo é rigorosamente controlado, usando sensores de temperatura e sistemas de regulação do fluxo de ar, para evitar queimaduras ou perda de elasticidade na borracha. Muitas instalações também dependem de métodos de aquecimento indireto, manter a borracha isolada da chama direta para preservar o polímero interno, estrutura de cada partícula. Como resultado, quando a borracha entra na fase de mistura do asfalto, ele pode inchar e absorver o betume com mais eficácia, formando asfalto emborrachado mais durável, mais elástico e muito mais resistente a rachaduras ao longo do tempo. Imediatamente após a secagem, a borracha granulada entra na fase de mistura do betume, onde o verdadeiro valor da reciclagem é criado. O betume é aquecido em tanques até atingir estado líquido, geralmente entre 320 e 375 graus Fahrenheit, garantindo o fluxo adequado sem degradar sua estrutura química. A borracha é então introduzida na câmara de mistura em doses controladas, com proporções de 10 a 20% da massa total, dependendo dos requisitos técnicos de cada formulação. Dentro da unidade, pás resistentes ao calor geram um vórtice contínuo, forçando a borracha e o betume a contato intenso por 30 a 60 minutos. As partículas de borracha incham ao absorver óleos do betume, aumentando a viscosidade e melhorando a elasticidade e resistência a rachaduras. Essas propriedades são críticas para pavimentos expostos a cargas de tráfego pesado e flutuações de temperatura. Em usinas modernas, o processo é monitorado com sensores de viscosidade e controle de temperatura para garantir distribuição uniforme e evitar aglomeração. Alguns sistemas introduzem aditivos estabilizantes para reduzir a separação. Ao final,
o asfalto emborrachado atinge um estado homogêneo e estável, pronto para a produção de concreto asfáltico, onde pneus descartados tornam-se parte de uma nova geração de infraestrutura rodoviária. Imediatamente após a reciclagem, a mistura asfáltica à base de pneus totalmente homogeneizada é descarregada em caminhões basculantes especializados, cujas camas foram pré-aquecidas para evitar que grude ou resfrie prematuramente. A temperatura é mantida entre 270 e 300 graus Fahrenheit, permitindo que a mistura mantenha sua trabalhabilidade. Durante a pavimentação, cada caminhão sai da fábrica ao longo de uma rota planejada em direção ao local de trabalho, onde a equipe já preparou a camada base. Ao chegar, o motorista levanta a carroceria e libera a mistura quente na tremonha da pavimentadora de asfalto. Esta máquina usa roscas internas para distribuir o material uniformemente, enquanto a placa de nivelamento coloca o asfalto com espessura controlada, geralmente entre 1,5 e 3 polegadas, dependendo do projeto da estrada. Imediatamente após a colocação, rolos vibratórios de aço e rolos pneumáticos começam a compactar o asfalto enquanto está quente. Os rolos de aço proporcionam a compactação inicial e acabamento liso, enquanto os rolos pneumáticos selam os vazios de ar e melhoram a adesão. Todo o processo deve ser concluído antes que a mistura esfrie abaixo de 180 graus Fahrenheit, como o betume, então perde sua capacidade de ligação ideal. Em poucas horas, o asfalto reciclado de pneus endurece e está pronto para reabrir ao tráfego. Estradas consideradas como tendo chegado ao fim ganham um novo começo, economizando milhares de toneladas de matérias-primas e reduzindo as emissões de carbono, uma demonstração clara do poder da reciclagem na infraestrutura moderna. Ao longo do tempo, sob o estresse constante das cargas de tráfego e exposição ambiental, até mesmo o asfalto emborrachado se deteriora gradualmente, com rachaduras e sulcos superficiais começando a aparecer. O que é notável é que o asfalto pode ser reciclado repetidamente, quase sem limite, mantendo ainda seu valor técnico, mesmo quando originalmente produzidos a partir de pneus reciclados. Este material continua circulando dentro do sistema de infraestrutura, transformar estradas antigas em matéria-prima para a próxima geração de pavimentos. Uma vez que as placas de asfalto tenham sido separadas, pás carregadeiras ou mini-escavadeiras avançam para iniciar a remoção e coleta. Operadores abaixam cuidadosamente o balde até a borda de cada laje rachada. Depois, levantam toda a seção sem danificar a camada base. Os pedaços menores são agrupados antes de serem carregados nos caminhões, enquanto placas maiores são quebradas utilizando o balde ou barras de aço. Quando o asfalto permanece firmemente ligado, os trabalhadores ajudam com pás e alavancas para soltar as bordas. Cada balde pode conter entre 200 e 400 libras de asfalto, e em poucas horas, dezenas de toneladas são removidas da estrada. Os caminhões são pesados, recebem números de lote e são registrados com sua zona de escavação antes de sair do local, garantindo a rastreabilidade do REP, pavimento asfáltico reciclado para controle de qualidade futuro. Uma vez que a superfície tenha sido removida, a equipe realiza varredura e nivelamento da base para preparar as próximas etapas da reciclagem. Esta fase determina a precisão e eficiência de todo o processo, onde cada placa é separada, coletada e preparada para sua jornada de renascimento. Após a remoção do pavimento antigo, todo o material conhecido como REP, pavimento asfáltico reciclado, é enviado para uma usina de reciclagem. Aqui, cada tonelada inicia um processo de separação, limpeza e padronização de tamanho. O primeiro passo é a remoção de impurezas. Os caminhões descarregam o material em uma tremonha de alimentação, onde um alimentador vibratório separa detritos, solo, sucata metálica e fragmentos de concreto. Grandes peças de metal são extraídas por um eletroimã, enquanto o restante entra no britador de impacto, o núcleo da linha de processamento. Dentro da câmara, martelos de alta velocidade girando a 1.800 rotações por minuto golpeiam continuamente o asfalto contra barras de impacto fixas, separando os pedaços e liberando o velho betume da pedra.
Asas de impacto ajustáveis permitem aos operadores ajustar a folga entre o rotor e as barras, controlando o tamanho da saída, geralmente de 0,5 a 2 polegadas. Após ser triturado, o material passa por peneira vibratória de múltiplas camadas para classificação. Partículas superdimensionadas retornam ao triturador, enquanto agregados adequados são divididos em grupos: grosso, fino e pó mineral. Algumas plantas incluem separador de ar para remover poeira, garantindo agregados mais limpos. Em instalações modernas, o processo é automatizado e monitorado por sensores que rastreiam vibração, temperatura e fluxo de material, garantindo qualidade consistente. Em média, uma planta consegue processar entre 100 e 300 toneladas de REP por hora, recuperando até 30 a 40% do material pronto para reutilização em novas misturas asfálticas. Esta é uma das etapas mais críticas na reciclagem de asfalto, onde o pavimento antigo renasce em um recurso limpo, uniforme e valioso, pronto para entrar na fase de secagem e aquecimento de um processo de circuito totalmente fechado. Asfalto emborrachado é mais do que apenas uma atualização técnica. É uma demonstração clara de como os humanos podem transformar um problema ambiental em um problema ambiental, em uma solução prática. De pneus antes considerados sem valor, criamos estradas mais duráveis, dirigir mais suavemente e muito mais ecológico. À medida que tecnologias como essa continuam a se espalhar, elas não mudam apenas a forma como construímos infraestrutura. Elas reformulam a maneira como pensamos sobre os materiais que antes eram consideradas lixo. O valor não reside na aparência de um material, mas sim na forma como as pessoas escolhem usá-lo. Se você quiser continuar explorando as histórias da engenharia oculto por trás das indústrias globais, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o Fábrica Industrial.